Olá, humanos, boa noite, humanos do reencontro. Na verdade, esse é um belíssimo reencontro. Eu, Anderson Mendes, autor do projeto Depressão Não é Frescura, estive aí um pouquinho antes da pandemia, né? Eu e o Emílio Rocha, que é a minha dupla, nós fizemos uma palestra que, justamente através do universo lúdico do palhaço, a gente leva temas de conscientização, né, a respeito principalmente de saúde mental. Nós fizemos uma apresentação aí, acho que em março, no comecinho de março, e agora, no Setembro Amarelo, quero agradecer à casa pela oportunidade, esse mês que é absolutamente super importante, porque ele realmente acolhe essa demanda urgente que nós temos, né, de falar a respeito de transtornos mentais. Eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito do universo da depressão. Então, justamente, né, eu sou um pesquisador, eu não sou psicólogo e nem psiquiatra, eu sou um pesquisador a respeito desse tema. Já desde 2011 publiquei um livro, lancei uma série, venho fazendo eventos já há alguns anos. Eu fiquei buscando, na verdade, uma imagem que representasse a depressão durante anos. E eu consegui chegar exatamente nessa imagem. Essa imagem vocês podem visualizar que é uma imagem que não tem sexo, você não sabe se ela tem grana ou não, você não sabe qual é a etnia dessa pessoa. O que a gente consegue visualizar que é uma imagem pálida, né? Uma imagem sem vida, uma imagem que não nos transmite esperança, potência de vida. Tudo isso são elementos que a depressão acaba, né, nos colocando. Então, o grande objetivo do papo de hoje é esclarecer a respeito dessas questões. E, fundamentalmente, para você que eventualmente não vive bem, que você possa, ao se informar, buscar ajuda especializada. E para você que é amigo ou familiar, que você também tenha algumas informações para que você possa, que você saiba, na realidade, ajudar uma pessoa que esteja passando por um momento, por exemplo, relacionado à parte da depressão. Então, esse cara do lado esquerdo é o Anderson, é um cara que trabalha já com internet há mais de 20 anos. Quem vê essa foto, normalmente não diz que esse cara lida ou lidou com a depressão no dia a dia. Então, eu lembro de uma situação que foi o seguinte: eu descobri que eu tinha depressão quando eu fui chamado para ser diretor de cena de um projeto do IPQ, o Instituto de Psiquiatria da USP, e ali os grandes nomes da psiquiatria da USP estavam reunidos para falar sobre diversos tipos de transtorno mental, e a primeira aula era com o Dr. Wagner Gattas, que é o líder do IPQ, falando justamente sobre depressão. E ele falando sobre diversos sintomas físicos, psíquicos. Naquela altura, em 2011, eu pensei que ele ia falar o meu nome completo, meu endereço, o time que eu torcia, o nome da minha esposa, porque a minha identificação era tão grande que eu não acreditava. Ele estava dizendo como eu vivia há muito tempo. Ali eu soube que eu tinha depressão. Mas homem, infelizmente, é um exímio embarrigador de problemas. E eu fui, né, enquanto a depressão... eu sabia que eu estava com depressão, eu vivia uma vida bem mais ou menos, mas estava tudo bem. E vamos indo, vamos empurrando. Até um dia que eu cheguei no metrô de São Paulo, tive uma crise de choro compulsiva, absurda. Cheguei em casa lavado, todo vermelho, né, todo ensopado de choro. E aí a minha ex-esposa abriu a porta, ficou pálida ali e falou: Andy, mas o que aconteceu? Quem te fez tudo isso? Te bateram na rua? Você foi, né? Você perdeu o emprego? O que aconteceu?
E eu não tinha nada, eu não tinha para onde apontar o dedo. Porque todas as áreas da minha vida estavam totalmente supridas. Então eu vivia dentro de um bom relacionamento com a minha esposa, eu tinha um bom trabalho, ganhava bem, os meus pais eram vivos, a minha relação com eles estava tudo sempre em paz. No meu dia, né, naquele dia especialmente, não tive nenhum tipo de problema, estava tudo super controlado. E aí a minha ex-esposa falou, bom, chega, né, vamos procurar ajuda especializada. E a gente foi procurar primeiro os médicos do convênio, eu passei por 7 médicos, porque todos esses médicos que eu passei só queriam me medicar e sair fora. Só que eu vi, quando eu conheci os psiquiatras ali da USP, eu vi que o contato com um bom psiquiatra não era aquilo. Eles só queriam me medicar e sair fora, medicar e sair fora. Só que eu não tinha grana para contratar um super psiquiatra. Até a hora que eu achei um bom psiquiatra. A minha ex-esposa ficou me ajudando, ficou numa... Pô, não deu certo com esse, vamos tentar no outro e tudo mais. Ela sempre lá de mãos dadas comigo, o que é muito difícil. Né? Porque a pessoa com depressão demanda de muita energia, ela normalmente está negativa, então é complicado para quem convive com uma pessoa com depressão. Mas ela estava lá, eu dei essa sorte, porque a minha ex-esposa sempre foi uma pessoa muito presente nesse sentido. Então, com base nisso, a gente conseguiu achar um bom psiquiatra. Aí vem os altos e baixos do medicamento, que faz parte, ajustando o medicamento, dosagem e tudo mais. Junto com isso, comecei a terapia. E a terapia também é difícil, né? Porque às vezes você chega lá ruim e sai de lá pior. Porque você faz os enfrentamentos de coisas que você tentou jogar na tua mochila a tua vida inteira. As tuas frustrações, teus medos, os teus anseios. Só que tem horas que, né? Esse boleto que está na mochila volta. E volta num peso, num tamanho muito maior. Beleza. E junto com isso, eu comecei... eu tive a sorte e o privilégio de entrevistar um cara que mudou minha vida também. Eu tinha um programa no UOL, onde eu entrevistava o pessoal de mercado, e eu entrevistei um dia o Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria. Quando acabou a entrevista com o Wellington, eu segurando o queixo assim, eu falei assim, velho, como é que eu faço para ser assim quando eu crescer? Aí ele deu risada, né, um ser de muita luz, um ser que construiu um legado extraordinário para nós humanos. Para quem não conhece, Doutores da Alegria construiu esse legado de levar o universo do palhaço para dentro dos hospitais. E aí ele falou, poxa, vem fazer alguns cursos de palhaço aqui com a gente para ver se você se encaixa. Muito bem. E a partir desse momento, eu comecei, no primeiro dia que eu pisei nos Doutores da Alegria, eu comecei a sentir a faísca acontecendo aqui dentro. E a partir disso eu apresento para vocês esse cara que está de fralda, pantufa, não estava de chupeta aí porque eu já estava fazendo uma apresentação. Essa foi uma apresentação muito importante, que foi no dia do lançamento do livro Depressão Não é Frescura. Então, foi um cara que se permitiu, foi um cara que se dedicou de forma incansável a querer, a buscar ajuda, a não se contentar com o mais ou menos, com o lado cinza da vida. Eu queria voltar a ver cores. Eu queria voltar a sentir os sabores da vida. E isso, o universo do palhaço aconteceu comigo. Evidentemente que o universo do palhaço não toca com todas as pessoas. Tem pessoas, inclusive, que têm pavor de palhaço. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês é: a depressão é uma doença multifatorial. Multifatorial significa que podem ser diversos fatores que podem desencadear um quadro de depressão numa pessoa. Beleza. Portanto, a busca pela ajuda também é multifatorial.
Então, eu precisei da ajuda da psiquiatria através do medicamento, eu precisei da ajuda da terapia, eu precisei da ajuda de reconectar com coisas para voltar a fazer com que eu pudesse acessar o meu lado potente, fazer exercício físico, ter mais cuidado com a minha alimentação e cuidar mais das boas relações. Ou seja, eu comecei a me cuidar muito mais, a pegar os fatores de proteção que todos nós temos, e comecei a olhar com muito mais carinho. Porque somado o item A com o B, com o C, com o D e tudo mais, fez com que eu pudesse voltar a ter qualidade de vida. 3 perguntas que eu acho muito importantes relacionadas a esse universo da depressão. Em primeiro lugar, o que é depressão? Normalmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas falam, depressão é quando você não sente nada, você se sente mal, é assim, assado. Normalmente as pessoas me respondem com os sintomas físicos ou psíquicos da depressão. E, na verdade, enquanto a gente não entender que a depressão é uma doença, é um transtorno mental que precisa de ajuda para buscar, para a gente voltar a retomar acesso ao nosso lado saudável, enquanto a gente ficar pensando que a depressão é coisa de fresco, é do vagabundo, é quem não tem Deus no coração, é qualquer bobagem do gênero, que não tem uma pilha de roupa para lavar, enquanto a gente tiver isso na cabeça, realmente a depressão vai continuar avançando e avançando dentro da nossa sociedade. Então é muito importante, ainda mais em tempos como o que a gente vive hoje, que a gente possa entender que a depressão, em primeiro lugar, é uma doença. E aí você me pergunta, tá bom, se ela é uma doença, de onde ela pode vir? Lembrando que a depressão é uma doença multifatorial, ou seja, podem ter diversas origens, né? Uma origem pode ser uma questão genética. Então, dentro do teu DNA, se os teus pais tiveram, existe uma possibilidade, uma probabilidade no teu organismo você já ter esses elementos instalados aí dentro. Junto com isso, pode ter diversos fatores. Então, uma questão psíquica, né, um problema social, você quebrou financeiramente, faliu, terminou um relacionamento, tem diversas situações. Para as mulheres, por exemplo, certamente já ouviram em depressão pós-parto. A depressão pós-parto ela é tão normal de acontecer que a cada 4 quartos, se a gente for agora lá na Promatri, que é uma fábrica de bebês aqui na cidade de São Paulo, se a gente pegar 4 quartos, o quarto do Enzo, da Isabela, do Rogério e da Cristina, uma dessas 4 portas muito provavelmente vai ter depressão pós-parto. Isso é estatístico. Portanto, e essa situação, quando você tem, e mesmo dentro de um desequilíbrio químico, você não tem autonomia nenhuma para poder reagir a isso. Ou seja, nós somos seres normalmente reativos. Então, acontece alguma coisa, a gente ouviu, sentiu um cheiro, aquilo desperta alguma emoção dentro da gente, e a partir disso a gente propõe as situações. Beleza. Só que com a depressão, quando você está nesse estado de apatia, o que acontece? Nada. Você não consegue reagir, o teu organismo não consegue reagir. Portanto, é muito importante, por exemplo, os medicamentos. Para mim foi tão importante tomar os medicamentos quanto parar de tomar os medicamentos, justamente para reequilibrar a parte química do meu organismo. Eu precisei fazer com que a parte do meu organismo, os meus neurotransmissores, começassem a serem desenvolvidos, a resposta química dentro do meu organismo a partir do medicamento. E tem quadros depressivos que, eventualmente, a pessoa precisa tomar o medicamento para a vida inteira. Só que um grande problema que a gente tem, em primeiro lugar, é o preconceito com relação aos médicos, os psiquiatras ou mesmo os psicólogos. Esses caras são para gente louca. Eu não cheguei num ponto tão grave que eu preciso ir num psiquiatra.
Eu vou passar para vocês um quadro de sintomas físicos e psíquicos que, a partir dali, se você sentir 5 ou mais daqueles sintomas durante mais do que 2 semanas, procure ajuda especializada. Essa é uma informação extraída justamente desse estudo lá do IPQ. Então, é uma informação, não é um achismo, beleza? Bom, e essa outra pergunta, para que serve a depressão? Quando eu comecei a escrever o livro Depressão Não é Frescura, eu fui, para ter um entendimento mais amplo, eu fui entrevistar mais de 40 profissionais de diversas áreas. E uma grande psicóloga, ela já foi presidente da Associação Brasileira de Psicossomática, ela tem um repertório extraordinário, mais de, 20, 30 anos de atendimento clínico e tudo mais. E eu fui conversar com a doutora Maria Rosa Spinelli. E quando eu lembro que eu sentei lá no sofá e tudo mais, ela estava ajeitando as coisas. Uma das primeiras frases que ela falou foi o seguinte: Anderson, feliz daquele que tem depressão. Eu estranhei, falei, nossa, que véia maluca. Como é que uma profissional que trabalha com saúde pode falar uma bobagem dessa? E fui remoendo aquilo, sabe? Fui fazendo as perguntas, mas já nem prestava atenção direito na resposta dela, porque eu julguei ela. Mas aquela provocação que ela me deu ficou reverberando, até que eu vi que ela estava certa. Porque sem a depressão, muito provavelmente eu não iria atrás de uma das coisas que mais fez a diferença na minha vida, que é o autoconhecimento. É perceber as sutilezas da vida e as sutilezas internas. A gente muitas vezes nem ouve as batidas do nosso coração. A gente nem se dá ao direito, ao respeito de sentir o que a gente está sentindo, para entender, para se respeitar o teu momento. Então, quando eu comecei a me olhar com muito mais profundidade, evidentemente com base, né, no tratamento com belíssimos profissionais, a partir disso as coisas começaram a clarear. E a depressão, muita gente acha, é a doença do século XXI, veio por conta da internet e tudo mais. Na verdade, esse cara ele é considerado o pai da medicina. E o Hipócrates, lá de 460 antes do cara, já falava, já trazia sintomas físicos e psíquicos muito parecidos com a depressão, que naquela altura era a melancolia. Mas a gente já estava mais ou menos dentro desse universo da depressão. E aqui eu tenho 4 belíssimos gatilhos que podem startar um processo de depressão. Então, a homossexualidade, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo que durante 13 anos ele sentia dores profundas no saco escrotal esquerdo dele. Ele fazia exames, ele ia em profissionais especializados, ninguém conseguia achar o problema dele. Ele foi fazer terapia, aqui, inclusive com um psicólogo aqui do Tatuapé, o José, depois eu fui conhecer, ele é um cara realmente extraordinário. E aí, fazendo terapia e tudo mais, ele foi vendo que ele não aceitava a homossexualidade dele. Ele tinha muito medo do que os pais dele iam achar, o que os amigos não iriam aceitar. E isso trazia, né, o nosso corpo sente todas essas reações que a gente muitas vezes vai se negligenciando, vai bloqueando. Sabe, quando a gente tem uma coisa muito grande dentro da gente, uma energia muito grande, é como se você pegasse uma bola e colocasse ela embaixo de você na piscina. Sabe, ela fica numa pressão imensa para sair. Quando você dá vazão para ela, sabe que ela explode, ela vai para cima com tudo. É exatamente isso que acontece dentro do nosso organismo. Por exemplo, a separação, assim como a morte, são lutos que a gente vivencia, né, na vida. Então, seja um luto pelo que for,
ou mesmo uma separação, com motivos ou sem motivos, não importa, dói. A gente muitas vezes não sabe lidar com essa dor que ela é muito profunda. Isso pode desencadear um quadro de depressão. A intolerância, que a gente vê cada dia mais alto na internet, também é uma situação muito complicada para quem enfrenta o tribunal da internet. E aqui são 3 situações relativamente comuns dentro desse universo. Quando eu converso com psicólogos, normalmente eles apontam que a não aceitação da sua realidade, seja ela qual for, ajuda dentro desse processo da depressão. O vazio existencial é uma das dores mais profundas para mim, relacionados ao universo da depressão. Aquilo que eu falei para vocês, eu não tinha nenhum ponto muito forte para poder apontar, para falar, por causa daquilo que eu não estou vivendo bem. Mas por dentro, né, a minha ex-sogra, inclusive, ela falava, como é que era a frase? Por fora uma bela viola, por dentro um saco bolorento, alguma coisa do gênero. E era exatamente assim. E ele é um tabu social danado, né? Porque as pessoas podem ter qualquer doença cardíaca, aquela doença do açúcar no sangue, que eu esqueci o nome agora, ou do sal, tem diversas e diversas e diversas doenças. Agora, se for relacionado a algum tipo de transtorno mental, calma lá, eu não sou louco. E aí essa frase é a frase que mais caracteriza a depressão, porque a depressão, muita gente tem, muita gente tem essa conexão direta com a tristeza. A tristeza, existe uma grande diferença, que vem justamente nesse próximo slide. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Então, voltando àquele slide anterior, a depressão é caracterizada pela apatia. A tristeza, muitas vezes, você tem um belo motivo para estar triste. Eu dei um exemplo agora há pouco. Você se separou, você faliu, você teve um luto na família, você tem diversos porquês de se sentir triste, frustrado ou qualquer coisa do gênero. Isso, evidentemente, que nos deixa numa energia mais baixa. Agora, na depressão, muitas vezes você não tem motivo, como foi o que aconteceu comigo. E aqui, gente, talvez seja o slide mais importante para vocês. Para que a gente tenha um entendimento, se vocês sentirem 5 ou mais desses sintomas durante mais do que 2 semanas, por favor, busquem ajuda especializada. Beleza? Então, esgotamento físico, você sempre está naquele desgaste, sem energia, sabe? Você já acorda numa dificuldade danada, mesmo porque a piora matinal é sempre um fator, até para os profissionais conseguirem diagnosticar isso. A diminuição da libido, né, das tuas vontades, não é só da questão sexual. Falta de apetite, ou mesmo você desconta no apetite. A insônia ou a hipersônia, a insônia bate em 90% dos casos de depressão. No meu caso, a hipersônia é o que pega, eu faço parte dos 10%. Eu me sinto anestesiado, eu bato na minha cara, eu puxo meu cabelo, eu não sinto absolutamente nada. Você sentir irritabilidade, né, irrequieto, inquieto, com angústia, medo, ansiedade, pânico ou fobia. Detalhe, a diferença entre pânico e fobia. Fobia, você precisa, sempre existe uma alternativa. Exemplo, tenho medo de aranha. O que eu faço? Evito de ir para o campo. Tenho medo de ficar preso no elevador. O que eu faço? Subo ou desço de escada. Ou seja, sempre existe uma alternativa. No pânico, é um processo desencadeado em você, muitas vezes do nada, no teu subconsciente, ele vem e toma o teu corpo. Eu já tive mais ou menos uns 10 ataques de pânico. É uma situação desesperadora. Você perde o teu raciocínio, você perde muitas vezes os teus sentidos ficam totalmente embaralhados. No meu caso, eram muitos tremores, ataque de choro, a tua respiração, o teu batimento cardíaco estourando. Importante. Os ataques de pânico, eles, em primeiro lugar,
eles não matam. Em segundo lugar, eles não vão te deixar maluco. Em terceiro lugar, eles passam 10 a 15 minutos, que é normalmente o tempo para você atingir o pico dessa história, depois tem a queda. Importante, para quem estiver do lado de uma pessoa que está enfrentando uma situação de pânico, não diga a ela que está tudo bem, porque não está tudo bem. Ela está numa crise desesperadora, e esse tipo de frase que você, evidentemente, que fala para ajudar, não ajuda a pessoa. Pegue nas mãos dela, fique na mesma altura do olhar. A tua respiração, transmite uma respiração de leveza, porque existe um processo natural de nós humanos de espelhamento. Então, a pessoa que ela está naquela respiração muito profunda, naquele batimento violento, ela acaba se espelhando com você. E saiba, fique com ela que nos próximos 10, 15 minutos, isso vai passar. Importante. Demonstre isso para a pessoa. Eu estou aqui com você. Não a julgue, não queira entender, não quer. É um processo, é um tsunami que acontece dentro do ser da pessoa. Nesse momento, se você não puder colaborar de alguma outra forma, se você não for médico e tudo mais, então, se você é uma pessoa comum, assim como eu, faça esses processos, beleza? Tenho aqui mais pouquíssimos minutos aqui para bater o papo com vocês, então eu vou resumir muito rápido. Então, até onde ela pode ir? Pode levar as pessoas no suicídio. Então, existem quadros do universo da depressão, leve, intermediário e severo. Tomar muito cuidado com isso, porque a depressão, quando ela não é cuidada, ela só vai piorando com o decorrer do tempo. Então, busque ajuda especializada. Essa é uma estatística que essa situação ocorre 200% a mais em pessoas com depressão, né? Ou seja, dentro do universo do suicídio, 90% dos casos de suicídio tem uma relação direta com algum tipo de transtorno mental, sendo que a depressão existe a maior prevalência com relação a essa história toda. Ela muitas vezes anula a nossa vida por completo, faz com que a gente perca a família, amigos, trabalho, lazer, aquilo que a gente gosta e não gosta. E aqui eu vou encerrar, então, o bate-papo do que não se dizer e o que se fazer, beleza? Essas frases, elas não ajudam. Então, se você é amigo ou familiar de uma pessoa com depressão, por favor, não repita essas frases. Você não tem Deus no coração, você é um vagabundo, tira umas férias, vai fazer uma ginástica. Você não tem vergonha de ficar deitado o dia todo? Todo mundo tem essa tristeza. Você está com frescura, essa é só uma fase ruim, vai passar. Você não tem motivos para ficar assim. Por favor, não façam isso. Agora, o que a gente pode fazer? Essa também é uma outra frase maravilhosa, né? Dentro do universo do machismo, o homem que não transmite as suas vulnerabilidades, os seus medos e tudo mais. Jesus, deixa para lá, né? E o que a gente pode fazer, ou deve fazer, para ajudar uma pessoa com depressão? Em primeiro lugar, ajudar essa pessoa a buscar ajuda especializada, acolher essa pessoa, não julgar, ouvir, lembrar, nós temos 2 orelhas e uma boca. Lembrar, é tão fácil a gente resolver o problema dos outros, sendo que os nossos sempre são mais complexos. Lembre-se disso da pessoa. Lembre-se que quando uma pessoa vai num psicólogo, o psicólogo não apresenta para ela, siga esse caminho, essa rota que você será feliz. Não, ela faz perguntas potentes para fazer com que a pessoa, o paciente, ache as respostas dentro dela. Então é importante que a gente entenda que não existe um caminho pronto para todo mundo. Sabe aquelas fórmulas? Olha, veja esse vídeo e em 3 passos você será feliz, você vai sair da depressão. Bobagem, isso é besteira. Isso são técnicas do universo do marketing para despertar gatilho, para que a gente se interesse por fórmulas mágicas. Isso não existe. Nosso organismo, cada ser tem a sua peculiaridade em termos de organismo, cada ser tem a sua vivência, o seu histórico familiar, amoroso e tudo mais. Então, tudo aquilo que você viveu, nem eu e nem ninguém vivemos. Por isso, a interpretação que você vai ter da vida
muitas vezes é diferente. Então, não entregue fórmulas incríveis e prontas que na tua cabeça é tão simples para resolver isso, só que para aquela pessoa não é, porque muitas vezes ela não enxerga da mesma forma que a gente. Então, entender que incentivar a continuar com os tratamentos, muitas vezes quando você inicia o medicamento, tem os, né, primeiro você sente normalmente os efeitos colaterais, mas depois as coisas começam a se reequilibrar e recaídas são normais, infelizmente. Beleza, manos? Então esse tripé é um tripé de muita eficiência para o tratamento de forma multifatorial do universo da depressão. Então, buscar os especialistas, buscar os tratamentos e se autoconhecer, buscar dentro de você. Talvez o grande legado da Covid seja justamente isso. A gente teve que parar de olhar tanto para fora para começar a olhar mais para dentro. Então, sai dessa rede social, sai desse universo que a gente não se olha, vai se sentir, vai se conhecer com mais profundidade, se alimentar, exercício físico, todos esses elementos. Evidentemente, se você está com dificuldade, está com um quadro depressivo, muitas vezes você não consegue. Você tem dificuldade para ter clareza em todos esses elementos. Portanto, volta para o passo 1, buscar ajuda nos especialistas, e aí é um processo que a gente vai subindo para que você possa voltar a ter uma vida com qualidade, voltar a ter acesso ao seu lado saudável. Beleza, humanas, humanos? É o seguinte, então, se vocês fizerem algum tipo de comentário, colocar algum tipo de pergunta durante essa live, eu não respondi agora, que o tempo era curtinho para levar todas essas informações, mas eu posso gravar um vídeo depois respondendo a todas as perguntas que vierem aí da audiência e farei isso certamente com todo gosto. Quero mandar um beijo enorme para a Virgínia, que foi o meu contato desde o início aí na Casa do Reencontro. A vez que eu estive aí, eu fui muito bem acolhido, todo o time foi super carinhoso. A Esther, que faz parte aqui do time técnico também, foi absolutamente generosa e acolhedora. Então, humanos do Reencontro, um grande beijo para todos vocês. E obrigado, eu sou o Anderson Mendes, estou nas redes sociais como Instituto Gente Feliz ou como Depressão Não É Frescura. Vocês podem baixar o meu livro de forma gratuita, inclusive, no site depressãonãoefrescura.com.br. Se jogarem Depressão Não É Frescura no Google, vocês vão visualizar, se deparar também com uma série que eu produzi ao lado do Cortella, da Monja Cohen, de diversos especialistas a respeito desse universo. Uma obra que foi lançada no Setembro Amarelo do ano passado, feito com muito carinho, com muito zelo para vocês, tá bom? Então, um beijo, uma boa noite e obrigado, e contem comigo, tá bom? Valeu, gente!